Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, o capítulo é de número 4, o versículo a partir do 35. Na epígrafe da minha Bíblia aqui, ou no título, está assim: Jesus acalma uma tempestade. Jesus tem calma para a sua vida nessa manhã. Jesus tem calmaria para este ano, em nome de Jesus. Tenha certeza e convicção disso, né? Não, você não será liberto de todas as tempestades que possam aparecer. Mas saiba de uma coisa, e isso você precisa ter certeza e uma clara confiança, que aquelas que o Senhor não te der livramento, Ele estará contigo no meio dela. Eu vou repetir, acho que alguém não entendeu aqui. Aquelas às quais o Senhor não te der livramento, Ele estará com você no meio dela, durante ela. Sabe o que é isso? Não é falar, olha, você vai ter um ano de bênção que não terá tempestades. Não, nós não podemos ser enganosos, e nós não podemos nos enganar, porque o próprio Jesus nos avisou: no mundo nós teríamos aflições, e aflições são tempestades que muitas vezes ocorrem na decorrer da nossa vida. Mas saiba de uma coisa: se você tiver a certeza de quem está com você, independente da situação e circunstância, você vai se sentir seguro a ponto de descansar em meio a uma tempestade. Versículo de número 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? O questionamento dos discípulos foi: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? O 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. E o vento se aquietou, e tudo ficou bem. E tudo ficou bem. Aqui na versão que está aqui, tudo ficou bem. E aqui quieto, vamos lá, tudo ficou bem. É assim que vai ser sobre a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Pai, podemos te entregar o nosso louvor. O culto que nós trouxemos para te entregar, ó Pai amado, assim nós fizemos, dedicando ao Pai amado esse tempo em adoração. Podemos te adorar na entrega da nossa oferta e do nosso dízimo. Podemos te adorar levantando as nossas mãos e dando glórias ao seu nome. Mas agora chegou o momento, ó Pai amado, onde nós vamos continuar ouvindo o Senhor falar, mas agora será exclusivamente através da sua palavra. Pai amado, a nossa adoração agora será dando a atenção devida. Que o teu Espírito venha ter liberdade de atuar, ó Pai amado, na nave da igreja. Que a palavra, Senhor Deus amado, possa passar, ó Pai amado, sobre a minha vida somente como um canal, e alcançar a todos quanto, ó Deus amado, forem aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão conosco cultuando dos seus lares, do trabalho, ou tantos quanto estarão tendo contato com essa palavra futuramente. Que ela venha ao encontro e de encontro às nossas vidas, para produzir o resultado para o qual o Senhor a está enviando. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Pode tomar assento glorificando o seu Deus. Bom dia também aos irmãos que estão em casa. Que esta paz tome conta de todo o espaço do seu lar em nome do Senhor Jesus. Estava chegando o final da tarde. Estava chegando o final de um dia que foi, Lígia, um dia muito proveitoso, que foi um dia muito importante para Jesus e os seus discípulos. Jesus e seus discípulos tiveram um dia de muito trabalho. Foi um dia onde ele pôde dedicar um bom tempo instruindo uma multidão, juntamente com os seus discípulos consigo. Foi um dia onde ele pôde entrar na casa de Pedro e curar a sua sogra. Foi um dia onde ele pôde falar da palavra do semeador. Foi o momento onde, após explicar detalhado para os discípulos o que significava aquela palavra, ele pôde falar também de semente, mas aí se referindo a um grão de mostarda, falando da fé. Foi um dia que foi muito dedicado um empenho para um ensino e uma instrução. Só que este dia estava chegando ao fim. E como Marcos nos relata, já era tarde. E sendo tarde, os discípulos já cansados, Jesus também já cansado, talvez alguns imaginavam, chegou um momento de descanso. Quando o Senhor Jesus tira a atenção da multidão e se dirige aos seus discípulos com uma palavra. E a palavra foi: passemos para o outro lado. Passemos para outra margem. Para aqueles que talvez pensavam que seria um momento de descanso, era mais um ensinamento. E na realidade, até quando descansa o Senhor nos ensina. Até quando Ele repousa, Ele tem nos ensinado. E como nós lemos aqui, segundo Marcos escreveu, os discípulos despedem a multidão, pedindo para que eles retornassem aos seus lares, falando: olha, por hoje foi só. O dia foi bom, mas estamos cansados. Vocês vão se retirar, que também nós vamos. Talvez foi isso que passou, mas aí ele só fala que os discípulos despediram a multidão. E quando eles acabaram de despedir toda a multidão, eles pegaram Jesus consigo. Porque se Jesus falou para ir, eles fizeram questão de que ele estivesse. Ei, quando o Senhor te enviar, faça questão que a presença dele permaneça. Nós aprendemos com Moisés, quando o Senhor o chama para uma grande obra, e mesmo depois de ter vivido uma situação que o povo demonstrou a dureza do seu coração, mesmo Deus falando: olha, eu vou enviar o anjo, e o anjo vai junto com vocês, ou vai até a sua frente. Moisés falou: daqui nós não vamos sair, daqui eu não saio, se o Senhor não for comigo. Porque ter uma palavra de Deus é boa, sim ou não? Mas fazer questão da presença de Jesus se torna ela muito melhor. Então eu aprendo já de antemão que não é só receber uma palavra do Senhor, mas é fazer questão que aquele que deu a palavra esteja presente também. Por isso que Marcos fala: e o levaram consigo. Então eles falaram: já que o Senhor nos deu a direção, nós queremos que o Senhor vá conosco. E assim eles entraram. E pensa aí, Jesus no barco, tudo vai. Não é isso um cântico que nós cantamos, né? E essa melodia às vezes pode trazer uma compreensão errônea, muitas vezes. Porque quando nós cantamos que se Jesus está no barco tudo vai muito bem, o que você pensa é ir muito bem? O que eu penso é ir muito bem? O que nós pensamos então é ir muito bem, Afonso? Vai falar: se vai muito bem, vai ser tranquilidade. Se vai muito bem, vai ser uma paz. Se tem Jesus no barco, tudo vai muito bem, eu não vou passar nenhuma aflição, presbítero. Então talvez é esse pensamento que vem. E muitas vezes muitos de nós chegamos à igreja entregando a nossa vida ao Senhor com um pensamento que muitos acabam ensinando, falando: olha, vem para cá que tudo vai ficar bem.
Isso é verdade, mas quando chegar aqui precisamos ensinar que o bem que vai ficar nem sempre será o bem que você pensa passar. Porque passa Sadraque, Mesaque e Abidnego, o bem não foi ser liberto de estar dentro de uma situação ruim. O bem é ter a presença manifesta no meio da situação ruim. Mas imagina aqueles que viram e falaram: ah, tá vendo? Cadê o Deus deles? Agora eu quero ver se vai livrar. Vão morrer todos e vão ser queimados. Queimou sim, queimou as correntes que aprisionaram, mas não tocou nem a roupa e nem cheiro. Ei, é isso que o fogo do Senhor traz. Ele traz para queimar as amarrações que nos impede de caminhar, mesmo dentro de uma fornalha, mesmo dentro de uma situação ruim e difícil. Você não vai ser impedido de caminhar, você não vai ser impedido de continuar andando e desfrutando da presença do Senhor. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Só que nessa passagem parece que não, porque fala aqui: ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o mar. A geografia deste mar, desse lago, ele tem como nas suas laterais montanhas. E era normal isso acontecer. Os ventos, os ares, quando batiam nas montanhas que desciam, era normal mexer com aquelas águas. E isso era natural, tanto que eles tinham pescadores experientes ali. Então eles sabiam que poderiam acontecer. Mas quando Jesus está no barco, tudo vai bem. Então eu não vou me preocupar com o que pode acontecer, mesmo que eu saiba que vai ter vento contrário, mesmo que eu saiba que quando o vento contrário bate nas águas do mar, levantam-se ondas. Mas se ele falou, eu vou. Ei, você não está entendendo? Se Deus falou para você que vai fazer, mesmo você falando: ai, mas ele falou que vai salvar o meu marido, mas o meu marido é ruim, mas ele falou que vai salvar. Então deixa de olhar como o seu marido é e dá atenção na palavra que Deus te deu, porque quando você crê nessa palavra, você vai ver que aquilo que você acha que é, não é da maneira como que você pensa, porque vai falar: mas eu conheço, faz mais de 20 anos que eu sou casado. Mas aquele que falou que o seu marido vai ser salvo, te conhece antes dele. E aqui não relata, mas eu gosto das versões, porque nós temos nos evangelhos sinóticos comentando o que aconteceu aqui. E quando nós vamos para Mateus, no capítulo de número 8, esta mesma passagem fala assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então quem entrou primeiro no barco? Você vê que lá Marcos fala: olha, quando eles despediram a multidão, eles pegaram. Então Mateus aqui está concordando: olha, eles colocaram Jesus da maneira que estava. Ele entrou e os discípulos o seguiram. E aqui ele vai falar que eis que se levantou um grande temporal. Não é nada diferente do que Marcos falou. Agora, se nós formos para Mateus, para Lucas, no capítulo de número 8, Lucas já vai nos conceder uma informação, e isso é importante nós salientarmos. E no finalzinho deste dia, porque como de costume, eu me planejei esta madrugada, acordar, como eu sempre acordo de madrugada para poder meditar, mas dessa vez eu não sei se o celular não despertou. Eu sei que quando eu acordei já estava dando quase 6 horas da manhã. Eu falei: meu Deus, e agora? Fiquei preocupado. Aí a minha esposa levantou para ir ao banheiro. Ela falou: fique em paz. Falei: qual foi a palavra mesmo que você falou? Vai dar tudo bem? Vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E eu falei: eu sei. Mas eu sei porque eu estava indignado com aquela situação.
Porque não é o meu costume. O meu costume eu acordo de madrugada. O meu costume é passar algumas horas refletindo acerca do que vai. Por quê? Porque é o meu costume, algo que eu tenho desenvolvido com o Senhor. Porque de madrugada geralmente é mais tranquilo. Geralmente, às vezes tem um barulho ou outro, mas pelo menos em casa eu sei que é tranquilo, né? De madrugada eu sei que a rua pode querer me incomodar, mas dentro de casa eles vão estar descansando, e nisso eu vou estar totalmente envolvido. Mas esse é o meu costume, mas nem sempre acontece do jeito que eu penso e que você pensa. Mas a maneira que acontece do jeito que eu penso e do jeito que você pensa não importa, não vai interferir da maneira como que Deus vai falar. Porque eu pensei, eu penso, e a minha cabeça é que quanto mais tempo eu tiver, mais o Senhor vai se revelar. Mas o Senhor, essa manhã não quis fazer isso comigo. Não sei se Dom despertou, porque para mim, quando eu coloquei, eu vi que estava, falei, nossa, eu vou ter poucas horas de sono, mas amém. Só que quando eu acordei já, o sono foi embora. E quando eu fui para a sala refletir acerca disso, eu fiquei passeando nos 3 evangelhos. E quando nós vamos para Lucas, no capítulo de número 8, quando ele vai falar também sobre esta passagem, ele nos traz uma informação que os demais não traz. E a informação que ele traz é assim, o 22: e aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou no barco, em companhia dos seus discípulos, e lhes disse: vamos passar para outra margem do lago. E partiram. Agora olha o 23: enquanto navegavam, ele adormeceu. Enquanto, quem navegava? Quem navegava? Os discípulos. Quem deu a direção? Quem fez o convite de atravessar? Mas quem tomou a frente? Quem segurou nos remos? Esse é o perigo. Porque não basta você ter uma palavra. Olívia, não basta você ter uma palavra de Deus. Mas eu obedeci porque ele falou e eu fiz. Eles obedeceram porque o que Jesus falou, sim ou não? Obedeceram. Mas e o que fizeram depois? Mas obedecer, pastor, não é fazer o que foi falado? A grande essência de obedecer é você fazer o que você não quer e fazer bem feito. E nós corremos um grande risco de obedecer ao Senhor dessa maneira. Sabe por quê, Fábio? Porque às vezes o Senhor vai nos dar de direção. Sérgio, mas nós temos experiência. Eni, nós temos conhecimento. Paula, e o nosso conhecimento muitas vezes pode nos enganar. Porque o convite e a orientação foi de Jesus. Era certo uma coisa, eles chegariam do outro lado. Só que os discípulos conhecedores fizeram algo, pegaram os remos e partiram. E navegaram. Deus falou: já que vocês querem navegar, eu descanso. Já que você quer tomar a frente, eu descanso. Já que você quis ir no barco, mas você quer dar a velocidade que quer na sua caminhada, tudo bem, eu descanso. Você vai estar comigo, mas eu vou estar descansando enquanto você está fazendo, porque você acha que pode, você acha que conhece, você acha que consegue. A embarcação, no ano de 1986, foi encontrado lá no mar, naquela região, uma embarcação. E eles acreditam que seja uma embarcação do tempo de Jesus. E ela tem algumas informações interessantes. Ela possuía cerca de 2,30 metros, mais ou menos, de comprimento. Não, 8,20 metros de comprimento e 2,30 metros de largura. Esta era a embarcação. A embarcação, ela tinha no centro da embarcação um mastro. E nesse mastro, os arqueólogos, os estudiosos falaram que nesse marco era colocada uma vela. Então naquele tempo tinha um mastro, e era enquanto eles falam que a vela não era da maneira como nós vemos hoje os barca-vela com aquele desenho. Era uma vela quadrada, era um pano quadrado que era estendido, e esse pano, ele quando recebia o vento, fazia o quê? Levava o... E quando você tem a direção
e vai da maneira que Deus quer, até os ventos que são favoráveis diminuem o seu esforço. Ele bate e leva. Então é essa a estrutura. E fala que o fundo do barco não é como nós conhecemos, não tem aquele desenho tipo ovalizado, ele era reto. Aí eles acreditam que ele era construído daquela maneira, para que ele pudesse navegar por lugares mais rasos. Outra, e aí você vê que quando Jesus usa o barco, ele ficou no barco, mas ficou da praia, ele não ficou ancorado. Então ele estava ali, o barco ele conseguia, porque o fundo dele era reto. Esta era o desenho do barco. E também eles falam que com esse desenho dava mais estabilidade quando o barco enfrentava vento contrário. Por quê? Porque naquele local era comum acontecer vento contrário. Na vida do crente é comum acontecer vento. Por que você então fica tão desesperado quando o vento contrário bate a sua porta? Por que você então fica tão temeroso quando o vento contrário bate a sua porta? Agora eu vou mais longe. Por que você acha que Deus não está te vendo porque o vento contrário bateu a sua porta? É normal. Isso vai acontecer porque nesse ambiente dessa travessia que você sabe onde vai chegar. Tem alguém aqui que sabe onde vai chegar? Tem alguém aqui que sabe onde vai chegar? Porque tem uma palavra sobre a sua vida. Se você não sabe, a palavra que tem sobre a sua vida é: quando ele estava subindo assunto aos céus, os anjos falam: olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo, ele voltará. E quando ele voltar, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Deixa eu ver se tem igreja aqui. Tem igreja de Jesus aqui? Tem igreja de Jesus aqui? Então é para você essa palavra. Você já tem uma direção. E com a direção vai chegar um momento que você pode ouvir uma trombeta e o seu nome ser chamado. Essa é a nossa certeza. Só que de hoje até o momento tem percurso. E no percurso tenha certeza. Se você não sabia de casa, tem uma convicção: você vai enfrentar tempestades. Vento contrário virá contra a sua vida. Por isso que a palavra nos ensina: basta cada dia o seu mal. Porque se você leva o mal de hoje para amanhã, por isso que talvez você está tão esgotado. Você falou: olha, eu não tenho mais forças, eu não aguento mais. Não estou aguentando mais, irmã Verinha. As minhas forças estão se acabando. Será que você está tão cansado é porque você está remando sem ter direção correta? Será que nós não fizemos como esses homens? Porque falam que além do mastro, esse barco tinha na proa um espaço que era deixado para os que pegavam o remo. E a maioria dele, naquele tinha 4 lugares, 4 remos. Tinha pescadores entre os 12? Tinha quem? Quem mais? Quem mais? Tinha quantos pescadores? Esse é o problema. Quando nós conhecemos o ambiente, a gente acha que a gente pode ir à frente. Quando você conhece a sua família, conhece seu filho, você acha que você pode conduzir. Aí Deus fala: não faz assim. Você fala: mas eu conheço. Mas quem manda na sua vida é quem? Não é só ter Jesus no seu barco, mas é perguntar para Ele: como que eu devo ir? Não é somente ter Jesus no meu barco, é perguntar: qual a intensidade que eu vou utilizar o remo? Porque para nós, quanto mais rápido chegar é melhor, mas nem sempre mais rápido é melhor. Porque se você estiver enfrentando o vento contrário e for com muita velocidade contra o vento, você pode correr o risco de tombar o seu barco. Atrás, na polpa do barco, existia um remo, um leme. Fala que naquela época talvez até 2 lemes, mas existia um leme. E o leme é aquele pequeno com relação ao tamanho da embarcação, mas é ele que dá a direção. É pequeno, mas dá a direção. É pequeno, mas faz desviar do caminho mau. É pequeno, mas te dá uma certeza
que independente do que vier contra você, o destino que foi enviado você chegará. Aqui ele fala, eles navegaram. Como está a sua vida? Não, Jesus está comigo, glória a Deus, irmãos. Mas quem está conduzindo? Ah, mas então eu vou largar os remos? Não, o remo precisa estar na nossa mão. Agora a gente precisa perguntar para ele, qual a direção? Qual a intensidade? É uma remada mais curta ou uma remada mais longa? Nós estávamos assistindo um filme esses dias atrás, e uma pessoa não sabia coordenar um barco a remo. A outra pessoa sabia, eles estavam numa competição. Aí aquela que não sabia falou, eu vou copiar a outra. E a outra falava, remada curta, então eles, curto. Remada longa, longa. Teve uma hora que falou, a bom bordo. A outra não sabia, falou, a bom bordo. O que aconteceu? A embarcação bateu uma na outra. Porque então a bom bordo significa uma direção que vai tomar. Então não é você repetir o que os outros estão fazendo. É você saber quem é que está falando. Porque se você quiser tomar a frente e falar, ele não vai brigar com você, ele vai deixar. Ele não te abandona, no barco ele permanece. Jesus não saiu do barco, ele permaneceu no barco. Só que enquanto eles quiseram remar segundo o conhecimento que eles tinham, enquanto eles quiseram avançar segundo a força que possuía os seus braços, aí tem alguém que fala, por isso que a Bíblia diz, maldito o homem. Quando a Bíblia diz isso, está falando de quê, irmãos? Ah, pastor, é que maldito o homem que confio, não, por isso que eu não confio em ninguém. Já estou, eu sou vivido, já vi tanta coisa, político fala coisa, não confio. Tem pastores que falam coisa, eu não confio. Eu não confio, eu sei. A Bíblia não fala isso. Maldito o homem que confia no homem, não está falando de você se tornar maldito em confiar. Olha lá, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser. Que ser humano ele está falando aí? É o outro? Você acha que é o outro? Está falando de você mesmo. Porque ele continua dizendo, é só você continuar lendo o versículo, que faz da sua carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia. Sabe o que é isso? Maldito o homem se torna quando ele confia no seu conhecimento e não pede orientação a Deus. Maldito o homem e a mulher, ele acaba se transformando quando ele acha que ele pode fazer pelo conhecimento que ele tem. É isso que a Bíblia está dizendo. Sabe o que é isso? Você pode se dar mal, mesmo tendo Jesus no seu barco. Você pode não chegar no destino que ele tem. Olha, e uma coisa é, quando chegar lá, ele vai preparar. Não, quando chegar lá, está tudo preparado. Já estava tudo preparado na outra margem. Jesus já sabia o que iria acontecer na outra margem. Os discípulos não imaginavam o que estavam esperando. Quando você vai ver, era lá o endemoniado de Gadara. Mas era um homem que tinha que ser liberto. Mas o que? Era mais uma grande experiência, uma lição que Jesus estava preparada para entregar aos seus discípulos. Só que os discípulos não entenderam isso, e eles então pegaram e remaram, tomaram a frente pelo seu conhecimento. Tinham justamente 4 pescadores, homens que conheciam aquele local, homens que já tinham enfrentado tempestades, homens que já tinham enfrentado o vento contrário. Mas naquele dia foi diferente. E justamente num dia que Jesus estava com eles, quantas vezes aqueles homens já não enfrentaram o vento contrário no barco, irmãos, sem Jesus estar lá? Quantas vezes eles, com um barco cheio de peixe, eles tiveram ainda que avançar e se controlar? Quantas vezes? Só que quando você resolve ter a direção da sua vida e não dá ouvido àquele que você convidou para estar no seu barco, você corre o risco,
porque é o timoneiro que fala, se eu não me engano, é timoneiro, é o que fica com esse. Ele não só controla o leme, mas ele está atento no vento, então ele sabe a hora que você tem que baixar a vela, e às vezes você está com a vela estendida porque está facilitando e você deixa, só que você não percebe, mas o mesmo vento que está te levando, ele pode se tornar contrário, e quem está para avisar? É o timoneiro. Quem está para avisar? É quem fica na popa. Mas só que se você não dá crédito àquele que fica na popa, você corre o risco de se dar mal, porque o vento que te leva a favor, ele pode fazer você correr o risco de até virar a embarcação, porque se em meio a vento contrário a vela não descer, o barco pode afundar, pode virar. Aquilo que é feito para favorecer, aquilo que é feito para te auxiliar, se você não souber a hora certa de usar, pode... Ei, Jesus, olha, é agora fresquinho. Se você não souber a hora certa de usar, pode te levar. Quantas pessoas em nome da fé estão se dando mal? E a fé foi feita para nos levar. Só que quando Jesus fala com esses homens, ele fala: homens de pequena. Porque eles tinham acabado de ouvir ensinamentos. Eles tinham acabado de... Pedro acabou de ter visto a sogra dele sendo curada. Eles acabaram de ouvir a parábola do semeador. Eles acabaram de ouvir a importância da semente, que é a fé, a comparação com um grão de mostarda. E mesmo tendo ouvido tudo isso, quando eles entram no barco e pegam o remo e partem para navegar segundo o seu conhecimento, eles são surpreendidos com aquilo que o Senhor já sabia que iria acontecer. No barco tinha remo? Sim ou não? O que mais tinha no barco? Que mais tinha no barco? Vela. Que mais tinha no barco? Que mais tinha no barco? E que mais tinha no barco? Tem coisa que tem no barco e você não percebe. Sabe por que você não consegue descansar em meio à tribulação? Porque no barco o Senhor levou para junto o quê? Um travesseiro, meu irmão. O travesseiro não é para Jesus descansar, é para você descansar em meio à tempestade, porque ele tem certeza do que vai acontecer. Só que você presta atenção no remo, você presta atenção no leme, você presta atenção no mastro, você presta atenção na vela, mas esquece que tem travesseiro. O travesseiro não está à toa, o travesseiro é para você descansar, porque em meio à tempestade é o momento de você confiar. Quando ele fala, homens de pequena, olha só, Lucas, ele fala, partiram, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, que eles corriam perigo. Chegando-se até Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. Lucas fala, levantando-se Jesus, repreendeu-o, e depois, e tudo cessou. Vamos para Mateus. Olha o que Mateus fala. Marcos vai falar a mesma coisa. Vou poupar de nós lemos lá. Marcos vai falar que Jesus repreende o vento, fala para acalmar a tempestade, e depois fala com seus discípulos. Agora olha o que Mateus fala. O capítulo 20, o versículo 26. O 25 encerra dizendo assim: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Agora olha o 26. Então Jesus perguntou: por que vocês estão tão homens de pequena? Nós lemos e não percebemos. Como estava a tempestade aqui? Aqui, Mateus falando aqui, como estava a tempestade? Forte. Jesus não falou com uma tempestade.
Jesus não falou com o vento primeiro, porque a primeira coisa que Jesus queria fazer era tratar na alma daqueles homens, porque Jesus estava preparando eles para que eles pudessem ser os homens que foram. Ele primeiro confronta. Você não percebeu? Você ainda fala: Senhor, mas até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando vai durar esse tempo ruim? Até quando essa situação? Até quando você entender que é momento de você descansar? Até quando você entender que é momento de você exercer a sua fé? A fé é ter confiança. A fé é saber que aquele que falou que vai chegar vai te conduzir, independente da situação, independente da circunstância, você vai chegar. Então, se você tem fé, você não se preocupa com o vento, que era contrário. Eles falam que pode chegar até 2 metros de altura as ondas. Sabe o que é ondas? 2 metros de altura. Não tem ninguém aqui com 2 metros de altura. Sabe o que é isso? Quando a onda vem com 2 metros de altura, tira a sua visão. Talvez você está aqui, você está em casa, está assim, não tem visão do amanhã, não consegue enxergar o amanhã, porque a tempestade hoje está vindo, e tem hora que bate e levanta a onda, que você tira a sua visão. Mas independente se você está enxergando ou não, você tem uma palavra sobre a sua vida, e a palavra é: você vai chegar no lugar onde eu falei para chegar. Se você ouviu, e se você fez questão de eu estar, é só chegar. Mas entenda uma coisa: confia, descansa. Não adianta pegar o remo, não adianta ficar remando, porque talvez você está tão cansado, é porque você está remando. Enquanto você rema, Jesus dorme. E quem trabalha mais, quem dorme ou quem está remando? Porque até dormindo Ele está trabalhando ao nosso favor. Entenda isso em nome do Senhor Jesus. Esse ano de 2026 tem muitas coisas que o Senhor tem reservadas para mim e para você, mas entenda isso em nome de Jesus. Se a situação ainda não mudou, avalie-se para ver se é dentro de você que Ele está querendo trabalhar e você não consegue enxergar. E se você não enxergar, você não permite Ele trabalhar. Por isso que Ele falou: homens, olha, porque vocês estão tão medrosos. Vocês já viram os sinais acontecendo, vocês já viram o milagre acontecendo, e agora que eu estou aqui, vocês estão com medo de quê? É um diagnóstico que está tirando o seu sono? É um vício que está mostrando para você que você nunca vai ter o marido que você está sonhando em ter? Porque todo mundo que conhece fala: esse aí não tem mais jeito. Agora a questão não é o que os outros estão dizendo, é como você enxerga. Porque se tem uma palavra que fala: tudo é possível aquele que crê, é só você crer. Mas eu estou crendo e nada está mudando, então continue acreditando, porque se não mudou lá, é porque ainda está trabalhando aqui, ainda está trabalhando em mim. Foi isso que Deus fez comigo hoje, me acordando quase 6 horas da manhã, trabalhando em mim. Porque eu falei: e agora? O que vai fazer? Em um pouco tempo, como que vai fazer? A mansão já estava preparada por Ele. Ele estava me preparando e eu não estava entendendo, porque fugiu do meu hábito, fugiu da minha zona de conforto. Ei, o Senhor muitas vezes faz isso, faz com que você saia da zona do seu conforto, faz com que você se perca na onde você mais conhece, onde você mais tem domínio. Sabe o que é isso, Flávio? Daquele negócio que você já fechou tanto negócio, e aquele que parece que não vai, é Deus deixando para você entender. Você pode fechar negócio, mas quem está direcionando sou eu. Enquanto você achar que você pode fazer pelo seu conhecimento, pela sua conversa, você deixa eu. Então você vai remando, eu fico dormindo. Agora, quando você decidir de perguntar para mim o que fazer, eu vou te instruir e colocar a palavra na sua boca. Aí você vai ver a mulher sábia que você vai ser colocada. Você vai ver como o seu marido vai ser santificado através da sua vida. Ei, varão, você vai ver você vencendo essa situação que você não consegue vencer. Sabe essa preocupação, Tadeu, que você fala: meu Deus do céu, e agora? Olha, não está chegando criança, e está aumentando, e aumenta a gasolina, e aumenta um monte de coisa, e eu estou vendo os outros colegas tudo perdendo criança, e eu não recebo criança. Como será do amanhã? O que será do seu amanhã? É Deus quem sabe. Confia nele, porque se Ele está na sua vida, continua acreditando. Ele não depende da criança para que você tenha cuidado, Ele depende de confiança, e confiança é fé. Por isso que Ele falou: homens de pequena fé, até quando vocês vão estar e não vão perceber
perceber quem eu sou? Homens de pequena fé. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Ele nos reuniu aqui nessa manhã, simplesmente para isso, para falar: olha, se a situação vier e for ruim, fica tranquila, só me chamar. Está obedecendo a minha voz? Então me põe nesse barco. Mas não deixa somente Jesus no barco não, meu. Deixa que Ele esteja no barco e que Ele tenha a liberdade de conduzir. Porque muitas vezes a gente quer ir no barco, mas quem conduz é nós. Porque, me dá uns 5 minutinhos. Cuidado, porque tem pessoas que estão perdendo muita coisa por 5 minutos. Essa semana nós fomos surpreendidos lá na região de Goiás. Um pai, por ver uma notícia ou uma confirmação de uma suspeita, se perdeu. Nós não estamos aqui para julgar se ele era uma pessoa ruim ou se era uma pessoa boa. Mas foram segundos, que foi tempo suficiente para acabar com a vida dos filhos e com a vida dele. Porque o dia mau vai chegar, irmãos. Um homem novo, 40 anos, anos de casado, família boa, prefeito, sogro, ele um secretário, já caminhando para a vida pública, vivendo bem, num condomínio de luxo, as crianças sendo bem instruídas. Quem olhava de fora falava: tudo é perfeito. Mas alguma coisa estava acontecendo, não sabemos o que aconteceu na vida do casal. Mas o problema foi que quando o dia chegou, e o nosso maior problema é que a gente pede não só 5 minutos, não pesa 5 minutos para o Senhor não. Fala para Ele estar o tempo inteiro conduzindo a sua vida. Porque se nós ficarmos 1 minuto na condução da nossa vida, nós vamos fazer coisa muito errada, irmãos. Ele não teve tempo de pensar, apertou o gatilho e foi. Quantas famílias têm se perdido? Mas o Senhor nos reúne aqui nessa manhã para dizer: deixa eu estar no seu barco. Queira que eu esteja presente, mas me dá a autonomia de conduzir a sua vida. Não é somente entregar a vida, não é somente entregar uma oferta, não é somente entregar o dízimo, mas é em tudo. Domingo o Senhor já falou conosco, na quarta-feira o Senhor falou conosco, é em tudo, irmão. Dependência do Senhor é em tudo. Vai sair para quê? Eu vou sair para fazer uma compra de 1 hora. Senhor, me direciona, Pai. Porque em casa é assim, direciona, Pai, mas os cabides certos. O Senhor sabe que lá na C&A, fazendo uma propaganda aí, lá na C&A tem aquele cabide que está lá e tem um cabide no meio de tudo aquilo ali, tem uma roupa que está num preço que a gente não vai acreditar. É assim que acontece. Eu já vivenciei muito isso em casa. Sabe o que? Quando nós pedimos: Senhor, vai à frente, Senhor, me direciona. Sabe fazer negócio? Senhor, mas coloca a palavra na minha boca. Porque se nós deixarmos Ele conduzir, é na popa que Ele vai levar a nós a grandes experiências. O mar pode estar revolto hoje. A sentença para a sua família e para você, ou essa situação que te preocupa, pode estar totalmente decretada. Só que levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou. Quem viu uma tempestade ficar calma de uma hora para outra? Sabe o que está dizendo? Essa pessoa que você fala não tem jeito, só uma palavra de Jesus. Esse diagnóstico que os médicos falam, é só tratamento, não tem jeito, é só uma palavra de Jesus. Esse filho que você fala não tem jeito, é só uma palavra de Jesus. O marido, a filha fala: meu Deus do céu, eu não consigo, é só uma palavra. Porque de repente é uma palavra. O mar ficou calmo. De que maneira? Calmou. Quando? Quando ele falou, repreendeu o vento, falou: aquieta-te, mar. Ele pode falar: sai, vício. Uns ficam 3 meses, 6 meses, outros ficam 1 ano. Pode ser assim, de um dia para a noite, porque basta uma. E a palavra dele para mim e para você nesta manhã é: acalma,
Acalma o seu coração. Descansa. Se você está avançando, cuidado. Porque os discípulos, eles partiram. Fala aí, os discípulos e navegaram. Esse é o perigo, irmãos. Porque o fato de você ter o Jesus no barco e não pedir a direção, não significa que você não vai avançar. E o grande problema é quando você está avançando, porque quando você avança, você pensa que o Senhor está nesse avanço. Mas nem todo o avanço é sinal que Deus está junto. Nem tudo que acontece que parece ser bom é sinal que Deus está junto. Nem tudo que aconteceu que é ruim é sinal que o inimigo... Porque muitas vezes o ruim para você é Deus que está trabalhando. E aquilo que está sendo bom, cuidado, porque se o Senhor não estiver conduzindo, pode estar sendo bom, pode estar avançando, mas você corre o risco de ser surpreendido, porque eles navegavam, então o barco saiu do lugar, o barco se movimentou. Então cuidado, irmãos, não é só se movimentar, não é só ter Jesus no barco, é ter Ele dando a direção, é ter Ele dando a coordenada, é ter Ele falando a hora de remar, porque vai ter hora que ele fala, não rema, não rema, cala-te porque eu vou agir. Mas eu quero, quantas vezes você era para ficar quieto e não ficou, e falou, e quando falou fez a maior besteira, porque machucou. Palavras criam feridas, e feridas que quando não são tratadas, criam raiz de amargura, e o Senhor falou, fica quieto, mas você não ficou quieto. Então quando você não dá a Ele a autonomia da sua vida, você corre o risco de deixar o seu eu, o seu conhecimento. Mas nessa manhã Ele está dizendo para mim e para você, acalma, deixa não somente eu estar no barco, mas me deixa dar o comando. Quando você vai remar, a intensidade do seu remo, e como vai ser, sou eu, a velocidade quem dá é eu, é o Senhor que dá. Por mais que eu fale, mas está demorando muito, pode estar demorando para você, mas é o tempo necessário para que tudo fique no lugar que deveria ficar. Paro por aqui. Feche seus olhos, mantenha-se sentado. Deus, nessa manhã, ó Pai amado, o Senhor nos falou de uma passagem que nós conhecemos tanto, Senhor. Quantos estudos nós já ouvimos? Quantas lições, ó Pai amado, já foi passadas? Quantas palavras nós já ouvimos e até mesmo pregamos, Senhor? Mas nessa manhã o Senhor vem reforçar as nossas vidas, não trazendo nada novo, mas somente reforçar a importância de nós ficarmos quietos no momento que precisa ser quieto. Por isso, Espírito Santo, para isso precisamos do Teu agir. Sonda cada vida que aqui está, Senhor. Sonda, Senhor, a cada casa que conosco estão, ó Deus. Onde estiver um aparelho conectado conosco, ou onde, ó Pai amado, alguém futuramente vir a ter um contato com essa mensagem. Espírito Santo, dependemos do Senhor. Trabalhe em nossa vida, que o fruto do Teu fruto venha se desenvolver em nós, Senhor. Que esta fé venha a cada dia mais ser acrescentada, Pai. Senhor, que nós possamos ter a confiança, Deus amado, de poder descansar na Tua palavra. Deus, sonda cada coração que aqui está, Senhor. Visita, Pai amado, os nossos lares. Visita, Senhor, os nossos. Pai amado, onde estiver uma necessidade, Pai, queremos que o Senhor faça segundo a Tua vontade, Senhor. Porque nós cantamos em um dos louvores, queremos que o céu venha descer sobre essa terra, meu Pai. E sabemos que a maneira que Ele vai descer é quando nós nos colocamos para que o Senhor faça segundo a Tua vontade. Deus, mas quando a Tua vontade for contrária aos nossos desejos, Espírito Santo, trabalhe em nosso ser. Não deixe que a preocupação, que a ansiedade, que a inquietude venha atrapalhar o desenvolver do que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, Senhor. Pai, mas nós cremos que a nossa família é do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Pai amado, que esse estado onde nós moramos é do Senhor. Nós cremos que esse país onde nós residimos é do Senhor. Nós cremos, ó Pai amado, que todo o globo terrestre é do Senhor. Pai, que o Senhor venha alcançar a cada dia mais as nossas vidas e cumpre em nós o Teu querer.
Traz, ó Pai amado, quietude sobre as nossas vidas. Desenvolva a fé. Espírito Santo, nós iremos precisar no decorrer desse ano ter a confiança necessária de que o Senhor está nos conduzindo, não somente está no nosso barco, não somente está na nossa casa, mas estará nos conduzindo, nos instruindo o momento certo de pegar o remo, o momento certo de levantar ó Pai amado, a vela, o momento certo de ter intensidade nas remadas, mas o momento certo de parar, o momento certo de esperar, o momento certo de ver o Senhor trabalhar. E eu creio, Senhor, e oxalá, meu Pai, que seja no dia de hoje, Pai, a mudança na vida dessa irmã, na casa desse irmão, Senhor, ó Pai amado, que esse diagnóstico, ó Pai amado, venha a ser mudado hoje, que essa sentença venha a ser desfeita hoje, que uma nova história, ó Pai amado, venha a ser escrita hoje, Pai. É o que nós oramos e nós declaramos em nome de Jesus.